Louvado seja o nome do Senhor. Com gratidão, né, irmãos, no coração mais uma vez. Temos a oportunidade, né, de estar na casa do nosso Deus, participando de um culto, né, de louvor, adoração ao nosso Senhor, para a honra e glória dEle. Estamos, né, irmãos, firmes, estamos buscando em seu infinito amor permanecermos na presença do nosso Deus. E pela sua infinita misericórdia, nós temos nessa noite mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor, bendizer o seu nome. E eu tenho certeza que Deus, assim como já tem falado conosco, desde o início, né, desse culto, também falará conosco nessa mensagem dessa noite. E desde já eu peço que você abra seu coração, que você se concentre na mensagem. Não é proibido, né, dar glória a Deus, aleluias. Somos uma igreja participante, você sinta-se à vontade para glorificar o nome do Senhor, porque somente Ele é digno de toda a honra, glória e louvores, né? Eu peço, por gentileza, que meus amados irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. 31 ao 32 somente, esses dois versículos do capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, 31 e 32. Se você está do lado de alguém que está visitando a igreja, por gentileza, compartilhe sua Bíblia com essa pessoa, para que todos possam ter acesso, né, à leitura da palavra. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. João capítulo 8, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois a gente faz mais uma breve oração. João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu és em nossas vidas, pela Tua soberania, o Teu poder, o Teu infinito amor, Pai, que é derramado sobre nossas vidas. E nessa noite nós te agradecemos pela rica oportunidade que temos de estar na Tua casa, pela rica oportunidade que temos, Pai, de abrir a Tua palavra. Sabemos que muitos lugares, nossos irmãos, Pai, da igreja perseguida não têm essa oportunidade que temos nessa noite. E nós queremos te agradecer por isso. E queremos pedir que o Senhor continue a abençoar a vida deles, Pai, muito mais do que a nós, porque eles verdadeiramente precisam muito mais da Tua bênção sobre a vida deles. E nós, Pai, nós te agradecemos porque nessa noite nós podemos ler, podemos orar, podemos desfrutar de um momento abençoado aqui na Tua presença. E mais uma vez, Pai, eu me coloco à disposição do Teu Santo Espírito, pois preciso da mensagem tanto quanto meus irmãos, e que toda honra, todo louvor, toda glória seja destinada somente ao Senhor. É assim, Pai, que eu te oro juntamente com a Tua igreja, no nome santo de Jesus, amém, graças a Deus, e as palmas glorificam ao Senhor mais uma vez. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Irmãos, o título da mensagem de hoje é a verdade nossa de cada dia, tá certo? E tem esse texto base, né, muito conhecido, principalmente o verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito conhecido, muito falado, mas nós vamos ver aqui
algo com relação à verdade que chamou-me muita atenção, né? Algo para nós aprendermos, refletirmos. São pontos evangelísticos aqui, são pontos para a igreja de Jesus. Então, creio eu que todos nós sairemos abençoados nessa noite. E mais uma vez eu peço que você concentre-se na palavra, concentre-se na presença de Deus, porque Ele muito falará ao seu coração nessa noite, e toda a honra e toda a glória é somente dEle. Vamos começar, irmãos, com uma breve definição. Eu sempre gosto muito de ler definições, embora seja algo muito conhecido e muito fácil, né? Com relação à verdade. Mas verdade, de acordo com o nosso dicionário, significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é correto, tudo que é sincero, que é verdadeiro, ou seja, é a ausência de mentira. A verdade é também a afirmação do que é correto, ou seja, é algo certo. Então, irmãos, nós, através dessa definição, nós vamos refletir nessa noite sobre a verdade nossa de cada dia. É interessante, pois nós vivemos, irmãos, em uma sociedade mentirosa e desonesta. Isso é fato. A sociedade, de um modo geral, ela é mentirosa e desonesta. De um modo geral, a humanidade, nós, irmãos, através da corrupção humana que existe em cada um de nós. Claro que algumas pessoas, irmãos, têm a conhecidíssima, né, vergonha na cara. Outras pessoas, irmãos, principalmente os cristãos verdadeiros, têm o auxílio do Espírito Santo, que é o nosso ajudador em todos os momentos, principalmente naqueles quando nós vamos proferir algo mentiroso, o Espírito nos alerta. E também existem aqueles, irmãos, no meio da humanidade, que são totalmente, vamos dizer assim, não estão nem aí para nada, mentem, fica até difícil identificar quando é mentira e quando é verdade. Isso é fato, irmãos, a mentira está no meio da humanidade. Muitos escândalos de corrupção, muitas pessoas deixando até igrejas, né, por conta da falsidade, desonestidade de pessoas, né, lideranças que pregam uma coisa e vivem outra. Muitas pessoas querendo passar a perna nos outros. É complicado porque, por exemplo, muitos de nós somos leigos em muitas áreas da vida. Por exemplo, nem todo mundo é mecânico, irmãos. Nem todo mundo é eletricista. E aí a gente apresenta os nossos bens às pessoas porque estão com problemas, com defeitos, e nós confiamos na mão de obra daquela pessoa. Mas aquela pessoa pode nos dar um prejuízo grande, dependendo da intenção do seu coração. E o pior, quando nós vamos fazer o pagamento, a pessoa sabe que está recebendo 4, 5, 6 ou até 7 vezes mais. E a cara, irmãos, da pessoa não muda nada. É a mentira por trás da alma. Isso, irmãos, nos torna, muitas vezes, né, quando a gente vai saber verdadeiramente, vai em outra pessoa que também conhece, e a gente fala que gastou isso e aquilo, e a pessoa, não, mas era só uma coisinha. A gente fica sem saber o que fazer, irmãos. Mas a verdade nossa, de cada dia, né, pode e deve, irmãos, estar na mesa, assim como o pão nosso de cada dia está. Sairemos daqui hoje, nessa noite, com essa palavrinha, a verdade, em nossas mentes, para nós podermos refletir um pouco sobre como nós estamos vivendo, como
Deus está agindo no nosso coração, porque Ele está, principalmente nesse exato momento. Irmãos, eu acredito que se eu fizer uma pergunta aqui, ninguém, todos nós, vamos responder a mesma coisa, pois todos nós gostamos da verdade, é ou não é? Todos nós simpatizamos com a verdade. Se tem uma coisa ruim, irmãos, é mentira, é alguém mentir para você, para nós. Então, para compreendermos a verdade em sua essência, nós devemos, vamos dizer assim, abrir o coração para alguns pontos, alguns passos, para que nós entendamos a verdade, compreendamos a verdade e vamos ver como que a verdade funciona no meio da humanidade. Passo número 1. Nós devemos entender, irmãos, a essência da verdade. E aí eu peço, por gentileza, que você abra sua Bíblia no Salmo 119. Por favor. Salmo 119, 160. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Salmo 119, 160. Por gentileza, compartilha a Bíblia, tá bom? Para que todos leiam. Salmo 119, 160. Todos acharam? Amém? Diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. E aí, irmãos, neste versículo, o salmista ele vem atestar a inspiração das Escrituras, a inspiração da Bíblia. Ele declara que Deus é o autor da palavra, ou seja, o autor da verdade afirma que a sua verdade durará para sempre. Então, amada igreja, nós concluímos que a essência da verdade é o próprio Deus. E aí, meus irmãos, é por isso que é bom, é por isso que é maravilhoso, é por isso que é agradável ouvir verdades, porque a essência é Deus. E aí, meus irmãos, quando alguém chega para você, você não conhece a pessoa. Vamos refletir com relação a essa questão de mão de obra. Seu carro deu problema e você leva em um mecânico, e o mecânico vai lá e fala: não, foi só esse cabo que por algum motivo soltou, e ele coloca o cabinho lá no lugar. E aí você pergunta: mas quanto foi, meu amigo, a mão de obra? E o mecânico ainda lhe dispensa da mão de obra dele. Não, vamos deixar para a próxima. A verdade revelada, a verdade falada, corações alegres por conta da verdade, porque a verdade vem de Deus, a verdade vem do nosso Deus. E aí, irmãos, é por isso que é agradável ouvir verdade, é por isso que é agradável falar a verdade, bem diferente da mentira, porque o que é que nós sabemos? Quem é o pai da mentira? É o bicho velho, é o cabra ruim. E eu sempre lembro de uma colega, uma ex-colega de trabalho que fala, é do tinhoso, é do cinzento. Ela sempre falava isso, A mentira, irmãos, não é de Deus. A mentira é totalmente contrária à verdade. E aí, como o pão está à nossa mesa todo dia, a verdade também tem que estar. E nós entendemos que
a essência da verdade vem de quem? A essência da verdade vem de quem? Ok. Passo número 2. Nós devemos ir em direção à verdade. Salmo 119 ainda, e você vai lá para o versículo 30. Salmo 119, 30. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: escolhi o caminho propus-me seguir os teus juízos. O salmista, irmãos, aqui ele mostra ter sabedoria, né? Ao ir em direção à verdade. Pense comigo, se na essência de Deus está a verdade, né? Se a verdade está no próprio Deus, eu vou nesse caminho. Se eu gosto de ouvir verdades, se eu simpatizo com a verdade, todos nós simpatizamos com a verdade, irmãos. Todos nós nos alegramos com a verdade, como nós falamos agora há pouco. Então eu vou nesse caminho. Aí surge a pergunta, né? Eu até anotei aqui para não esquecer dessa pergunta. Então, por que muitas pessoas não vão em direção a esse caminho? Se a verdade, irmãos, a essência de Deus, e é agradável ouvir verdades, falar a verdade. Porque muitas pessoas não vão em direção a esse caminho, não vão em busca de Deus. Muitas vezes, amada igreja, porque vivem uma alegria, uma satisfação, uma vida de mentira. Muitas vezes gostam de estar, irmãos, no erro. Muitas vezes sabem o caminho que devem ir, mas não querem ir. E deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Eu e você, independente do tempo de cristãos que somos, eu e você já fizemos isso. Sabíamos para onde tínhamos de ir, mas não queríamos ir. Relutávamos, lutamos com todas as forças. Quantos e quantos panfletos evangelísticos nós já jogamos fora, amassamos e jogamos na lata do lixo? Quantos não já dissemos a pessoas que estavam evangelizando na rua? Quantas respostas negativas já demos a pessoas que buscaram nos mostrar a verdade, e a verdade vem de Deus? Eu e você, irmãos. Lembra da corrupção humana? Mas o salmista, ele usa de sabedoria, e ele nos ensina que nós devemos ir em direção à verdade. Aprendemos no primeiro passo que a essência de Deus é a verdade. E no segundo que nós devemos ir até essa verdade. Ir até Deus para conhecê-lo melhor, né? E aí a gente pode passar até para o passo número 3, que nós devemos conhecer a verdade. João 8, 32, nós já lemos, então não precisa abrir. Eu vou ler aqui para você, e você até completa comigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós devemos conhecer a verdade. A verdade vem de Deus. Nós devemos ir em direção à verdade. E aí, irmãos, quando nós nos achegamos de frente a frente a essência da verdade, que é Deus, nós devemos conhecê-lo.
Esse é o segredo da vida abundante em Cristo, pois Ele é a verdade. Olha só um exemplo. Quando um rapaz se interessa por uma moça, é normal que ele vá em sua direção para conhecê-la, né? Caso tudo dê certo, os dois podem até chegar a casar. E um relacionamento, meus amados irmãos, queridas irmãs, ele é totalmente alicerçado na verdade. É ou não é? Afinal de contas, se eu casei, eu tenho que dar satisfação à minha esposa. Na verdade, não precisamos, né, vamos dizer assim, nem casar. Se eu já tenho um compromisso com alguém, mesmo no namoro, eu já devo uma certa satisfação a essa pessoa. A questão é que as responsabilidades vão aumentando conforme passa o tempo, o noivado e o casamento. Então, irmãos, aí é que deve mesmo. Aí é que cada passo, irmãos, nós devemos, como casais, andar em concordância. Para que não haja desconfiança, para que não haja problemas no casamento. A verdade é algo que vai trazer muita paz no casamento, em muitas áreas da nossa vida. Conforme nós vamos nos libertando da mentira, irmãos, nós vamos conhecendo a verdade cada vez mais. E sabe o que é que isso faz conosco? Nos faz pessoas felizes. É uma pergunta, mas é para dar uma animada no povo, né? E eu devo perguntar: quem aqui quer ser feliz, irmão, nessa vida? Levanta sua mão aí. Irmãos, todos nós. É uma pergunta assim, mas todos nós queremos ser felizes. E eu digo uma coisa para você: conheça a verdade, fale a verdade, busque a verdade, que você será feliz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conforme nós vamos sendo libertos, meus queridos e amados irmãos, nós vamos nos desprendendo do mundo, nós vamos nos desprendendo das coisas do mundo, nós vamos nos desprendendo daquilo que nos amarra, daquilo que nos segura no mundo, daquilo que nos atrapalha, daquilo que nos afasta de Deus, porque nós devemos buscar a verdade. A essência da verdade, como nós já vimos, é Deus. Por que as pessoas acordaram, irmãos? Muitas pessoas acordaram para a vida. Muitas pessoas, irmãos, olha, há 12 anos atrás, 13 anos atrás, 14 anos atrás, por que, irmãos, que muitas pessoas ainda participavam de coisas, né, que não agradavam a Deus? A verdade não tinha chegado até elas, ou até tinha chegado até elas, mas talvez essas pessoas, assim como eu, não tiveram ainda aquele encontro com Deus verdadeiramente. E aí, quando o encontro chega verdadeiramente, as escamas caem dos olhos, e a gente, irmão, se alegra, a gente fica feliz, e a gente até se questiona: meu Deus, como é, Senhor, que eu fazia isso? Por que que eu fazia isso? Por que que eu fazia aquilo outro? Nós não conhecíamos a verdade. Mas quando a verdade chega, irmãos, na nossa vida, quando Deus entra na nossa vida, e tem um detalhe: a gente tem que deixar, a gente tem que abrir o coração para Deus, irmãos. As pessoas gostam de falar, muitas pessoas falam: não, quando Deus entrar na minha vida, mas Deus bate a porta a todo instante. Mas Deus não é bruto, não é ignorante, Ele quer que nós venhamos a abrir o nosso coração para Deus. Ele quer que nós permitamos que Ele entre.
E aí sim, ele vai fazer morada, e por ele, irmãos, ele não sai nunca. Por ele não sai nunca. O nosso coração vira morada. O nosso corpo vira casa de Deus. E aí, nós viramos habitação do Deus Todo-Poderoso. E aí, irmãos, é algo maravilhoso. Saber que nós agora somos habitação de um Deus soberano. Através do seu Santo Espírito. Através do Espírito Santo de Deus. Porque a verdade chegou. A verdade, irmãos, é que nem uma chama, é que nem uma lâmpada, que clareia, que ilumina os nossos passos, os nossos olhos, o nosso caminhar, o nosso proceder, o nosso andar, o nosso falar, o nosso modo de agir. A verdade é totalmente transformadora. Jesus é a verdade. Jesus é a verdadeira essência da verdade. Jesus, irmãos, ele chegava nos lugares e ele falava a verdade, irmãos. Nós devemos compreender que, independente do nosso posicionamento político, eu não quero aqui, irmãos, entrar em discussão política de maneira nenhuma, pois nós sabemos que isso ano passado trouxe muitos transtornos, para muitas pessoas, porque as famílias se dividiram, irmãos, entre esquerda e direita, entre Haddad e Bolsonaro. Mas por que o presidente ganhou as eleições? Porque ele falava a verdade, ele fala a verdade. Ele não é a melhor pessoa, irmãos, para estar lá, nós sabemos disso. Mas quem de nós é? Quem de nós é, irmãos? As pessoas reclamam dele, porque ele falava isso ou aquilo outro, em meados, 7 anos atrás, 8 anos atrás, expressões que ele usava sem sabedoria. E quem éramos nós 7 anos atrás, 8 anos atrás, irmãos? Porque nós temos um olhar julgador. Porque que nós temos muitas vezes esse olhar que quer destruir o próximo? Porque que nós muitas vezes, irmãos, estamos vendo o cisco no olho do nosso próximo, sendo que nós temos uma trave inteira. Vamos deixar o homem trabalhar e orar por ele para que ele faça um bom governo, porque todos nós, direita, esquerda, todos estão no mesmo Brasil. Que seja, irmãos, anos de bonança para o nosso país, e não de guerra, independente da posição política, independente de quem tivesse ganhado as eleições. Mas a maioria do Brasil escolheu o nosso atual presidente, que ele governe bem para o povo, que nem ele prometeu, e que seja um bom governo, irmãos, para que o povo parasse de sofrer, porque estava sofrendo. Na minha opinião, era quem nós tínhamos de eleger. E que Deus tenha misericórdia do Brasil, do mundo, que seja as verdades ditas, que sejam ditas, para que todo um povo venha a prosperar em nome de Jesus. O que eu acho interessante, irmãos, eu quero que você, em algum instante, busque, quando você estiver em algum momento na internet, busque aprender um pouco com a primeira-dama, a esposa do presidente. Veja lá aquela mulher, no que ela atua, no que ela faz.
E veja o porquê também da mudança de vida no próprio presidente. Veja o porquê aquela mulher de Deus tem ajudado muito no governo do nosso país. A verdade que ela vive, que eles vivem, eu creio, tem transformado a vida deles, transformado a nossa vida. A verdade que nós vivemos, irmãos, é Jesus. A verdade que nós devemos viver é o Senhor. A verdade que nós devemos viver é essa, onde existe o confronto, onde existe aquilo que vai quebrar o paradigma, aquilo que vai trazer transformação de verdade. Jesus sempre foi especialista em ministrar, em dar o exemplo, em fazer os seus milagres e maravilhas. Afinal de contas, Ele é o próprio Deus encarnado, e ali Ele realizou, fez tudo, irmãos, que nós podemos imaginar de ensinamento para os discípulos, e hoje nós somos os discípulos. Se nós nos falamos, que somos cristãos e praticamos a mentira, Deus não está conosco, irmãos. Se nós falamos que somos de Deus e muitas vezes a mentira está no nosso coração, muitas vezes, espero que isso não aconteça com ninguém aqui, irmãos, mas a esposa liga, aí o marido está em determinado lugar, e ele pega e responde, a esposa pergunta, você está onde? E o abençoado pega e fala, eu estou tal lugar. Mentindo, irmãos. E aí hoje, irmãos, as pessoas meio que fizeram com que a mentira ela evoluísse. Você está entendendo? Porque com o próprio avanço da tecnologia, as pessoas fazem o quê, irmãos? A mulher liga para o marido, Fulano, você está onde? Aí o marido responde, estou em tal lugar. Aí tira uma foto, tira um selfie aí para confirmar. Tira aí uma foto e manda para mim no zap, bem rapidinho. Quebra o marido, Quebra o cara todinho. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai aumentar a mentira. Ele vai falar o quê? Eu estou sem internet. Acabou o plano da Oi, é bem pouquinho o plano da Oi. E a mulher vai em cima, Mas pede aí emprestado a Oi, que ela empresta, R$3, aí depois a gente paga 5, Mas empresta. Aí você tira a selfie, ou então entra em algum estabelecimento aí, pede a senha do Wi-Fi e manda a foto para mim que eu quero saber onde é que você está, agora. E aí o marido, acabou-se com o marido. E ele quer fugir daquilo, e ele vai insistir na mentira, irmãos. Até chegar ao ponto que ele se quebra todinho, minha filha. E qual é o antídoto da mentira? Minha filha, me perdoa, mas eu não estou onde eu falei. E aí, irmão, a mulher não quer mais saber não. Seu infeliz, você está mentindo para mim. E aí começa. Por quê? Por conta da mentira. E a mentira não é de Deus. A verdade é que é de Deus, irmão. A verdade é que faz a gente feliz. Jesus é a verdade, faz a gente feliz. Aí você talvez me pergunta, não sei se tem muitas pessoas aqui que ainda não aceitaram a Cristo, ainda não conhecem a Jesus. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Jesus, irmão, irmã, quer fazer a todos nós felizes de verdade.
Porque alegrias nós podemos ter, irmãos, até ir num parque de diversão, até em sair com os amigos, com a família, a gente tem momentos alegres, felizes. Mas a verdadeira alegria, que se chama paz que excede o entendimento, é só Jesus aqui, ó, no coração. Somente. E aí, nós devemos compreender que devemos conhecer Jesus. Devemos conhecer a verdade. Devemos conhecê-lo. Talvez você já escutou falar de Deus, de Jesus. Eu tenho Deus no meu coração. Mas esse Deus, ele é diferente. Jesus, ele vem no nosso ser e ele faz algo diferente na nossa vida. Porque como é que a gente está triste pelas circunstâncias da vida, pela dificuldade, pela aflição, e praticamente no mesmo instante, ou no outro dia, no amanhecer, a gente está numa alegria, numa fé sem fim, mesmo sem ver as coisas terem mudado? É Jesus, é o Espírito de Deus, é o Senhor nosso Deus, atuando na nossa vida, porque a gente deu liberdade, porque a gente abriu o coração, e a gente quis a verdade dentro de nós. E agora, irmãos, a verdade é transformadora. A verdade é algo que nós não podemos explicar. A verdade que é Deus, nós não podemos sondar. É Ele que nos sonda. Nós não podemos sondar Ele. Se todos nós começássemos a sondar a Deus nesse momento, vamos pensar aqui sobre Deus. Vamos refletir sobre Deus. Chama aí os pastores do Gereissati, de Pacatuba, de Maracanaú, de todo o Ceará. Vamos juntar todos aqui, vamos juntar os teólogos, vamos juntar todos, vamos estudar e vamos esquadrinhar a mente de Deus. Irmãos, vai chegar um momento que a gente só vai sentir cheiro de cabelo queimado, de tanta gente pensar, porque Deus é insondável, mas Ele é a verdade, é a essência da verdade. Se eu amo a verdade, se você ama a verdade, vá até Ele, vá até a verdade, vá de encontro a essa verdade todos os dias, e você vai entender o que é ser feliz. Após sermos libertos, irmãos, passo número 4, né? Nós devemos permanecer na verdade para nos santificar. Esse tópico aqui é mais para a igreja de Jesus mesmo, né? João 8:31, deixa eu ler aqui para você. Se você quiser abrir aí juntamente comigo, a gente lê junto, tá bom? Mas foi o texto que nós lemos, né? Dizia assim, ó. Diz assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí, meus irmãos, a gente deve permanecer na verdade. Isso é para a igreja, esse ponto aqui é para a igreja, para nós, que já somos corpo de Cristo. Nós devemos permanecer, irmão. Está difícil, está complicado, deve estar, irmão. Eu sei que é difícil, eu sei que a luta é grande. Muitas vezes a aflição, ela é pesada. Mas você tem o Senhor do seu lado. Se você congrega aqui, você tem pastores, tem pessoas que lhe auxiliam, lhe ajudam a orar, lhe ajudam com o que pode, lhe ajudam de alguma forma. Só não deixe de permanecer na verdade. Só não deixe de permanecer na presença de Deus. Só não deixe de permanecer nos pés do Senhor. E se você congrega nessa casa, continue batalhando as guerras, lutando as batalhas. Não é fácil para ninguém, irmãos. Nós devemos parar com esse, vamos dizer,
esse mimimi, irmãos, que muitas pessoas têm. Ah, comigo só acontecem as coisas. Ah, isso e aquilo outro. Ah, não sei o que, não sei o que. Ah, comigo não dá certo. Ah, comigo não sei o que. Irmãos, esse pensamento, a gente não vai a lugar nenhum. A gente deve permanecer. Você lembra do sofrimento de Cristo? Ele desistiu? Jesus não desistiu, ele permaneceu até o final. E hoje eu e você temos vida, e vida com abundância, porque ele não desistiu, porque ele permaneceu. Eu sei que cada caso é um caso. Eu sei que muitas pressões, muitos problemas têm acontecido no meio do povo de Deus de um modo geral. Tanto é, irmãos, que aumentaram as estatísticas de suicídio, né? Até de pastores que tiram a vida devido à pressão, devido a muita luta, porque pastor, irmãos, é chamado de verdade, porque não é fácil você carregar as suas lutas e carregar a luta de uma igreja, não é fácil. Então continue orando, né, pelo nosso pastor, os nossos pastores, pastor Flávio, pastor Edson e o nosso presbítero Carlinhos, que pastoreia a igreja lá no Benjamim. Continuamos orando por eles e ajudando da melhor maneira possível. E aí a gente vai para o tópico 5, passo número 5, para já encerrarmos, tá bom? Enquanto permanecemos na verdade, nós praticamos a verdade. E tem mais, Deus vê. Esse, irmãos, é o ponto. Eu peço que você abra agora em João capítulo 3, por favor. Evangelho de João 3, 21. Todos acharam? Amém? Diz assim, ó: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Se a pessoa, irmãos, sinceramente quer a verdade, eu digo uma coisa: se você quer conhecer verdadeiramente a verdade, você deve tomar esse passo aqui, que a maioria dos que estão aqui já tomaram, que é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Cristo, nós aprendemos, né, já, que é a verdade, Ele é a verdadeira luz, Ele é o verdadeiro caminho, é a verdadeira vida. E nós sabemos disso, irmãos, porque Jesus mesmo, né, falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós devemos ir a essa verdade, nos concentrarmos em conhecê-lo, nos concentrarmos em permanecermos nele. E talvez você pergunte: irmão, como é que Deus vê a gente? Eu sei que Deus é todo poderoso, mas eu sou tão falho muitas vezes. E eu digo para você que não é só você que é falho, todos nós somos. Hoje mesmo, eu, você, nós erramos em alguma área, seja por pensamento, seja por atitude, nós erramos, nós somos falhos. Mas Deus vê, sabe, irmãos, diferente quando nós praticamos a verdade. Deus vê diferente, irmãos, aquele que entende a verdade. Você está entendendo a verdade? Deus vê diferente aquele que vai em direção à verdade. Você está indo em direção à verdade? Deus vê diferente aquele que quer conhecer a verdade.
Você quer conhecer a verdade? Deus vê diferente aquele que permanece na verdade. Você quer permanecer na verdade? Se você quer ver, aprender, permanecer, estar na verdade, conheça Jesus de uma maneira profunda. Conheça o Senhor de uma maneira mais a fundo. Se você não sabe, eu vou te dizer nessa noite como é que você faz. Você mergulha, entre aspas, na palavra. Você lê a Bíblia. Se eu puder recomendar um livro para você da Bíblia, você leia 1 João, que você vai ver como Deus é um Deus de amor. Não é esse Deus que muitas vezes apresentam por aí, que é um Deus vingativo, que é um Deus rigoroso. Ele é justiça, é sim, mas Ele é um Deus de amor, e Ele nos ama verdadeiramente. Você tem a oportunidade de orar a Ele a qualquer momento, porque nós sabemos que hoje nós podemos orar a Deus e Ele vai nos ouvir, nós sabemos disso. Nós podemos estar numa igreja para ouvir a Sua palavra, e nós estamos fazendo isso hoje. Então, nós já estamos aqui fazendo algo que agrada a Deus. Se você fez algo que desagradou a Deus, se faz algo que desagrada a Deus, eu digo uma coisa para você nessa noite: busque a verdade, busque viver em verdade. Ninguém aqui tem o direito de julgar a ninguém. Perante Deus, nós somos todos iguais. Todos iguais. Não tem ninguém aqui, irmãos, com superpoderes. Não tem ninguém aqui, irmãos, que não passe lutas e aflições. Mas eu digo uma coisa: quando nós passamos as nossas lutas e aflições, abraçados com Deus, segurando na mão de Jesus, sendo guiados pelo Espírito Santo, a luta se torna diferente. A luta se torna diferente, porque nós temos um Deus para nos ajudar. Deus está vendo o nosso coração nessa noite, irmãos. Deus sabe o quanto nós somos falhos, o quanto nós praticamos de erros. Nós não podemos, irmãos, e talvez até nem tenhamos capacidade de expressar todos os nossos erros, de quão errôneos nós somos muitas vezes, mas a verdade nossa tem que ser que nem o pão nosso, todo dia, de cada dia. Quando você, amanhã, quando você for na padaria, você não faça que nem eu não, certo? Que nem eu quase fazia não. Estava preparando a mensagem, e essa palavra verdade, se você prestar atenção, ela foi a palavra mais repetida, né, aqui nessa mensagem. E aí, irmãos, eu quase que, com essa questão de comparar a verdade com o pão nosso, a verdade nossa com o pão nosso, quase que eu pedia R$2 de verdade na padaria, né? Dá R$2 de verdade, ou de pão, né? Porque nós, irmãos, tem que ser que nem o nosso pão. A verdade nossa de cada dia. Eu digo uma coisa para você: você vai lutar, e vai lutar muito. Porque não é fácil. Uma verdade nossa de cada dia. Mas você consegue. Eu consigo. Com a ajuda do Espírito de Deus nós conseguimos. E nós vamos ver, irmãos, como nós vamos ser felizes. Como nós vamos nos tornar pessoas mais radiantes em Deus. E a glória dele é que vai emanar de nós. E as pessoas vão fazer aquela pergunta que todo crente ama, né? Todo crente fica maravilhado quando é feita. A pessoa não conhece você e ela chega assim:
para você olha e fala assim: tu é crente, né? Porque você está radiando Deus, porque você fala a verdade, porque você emana Deus para a glória dEle. E isso, irmãos, é a ação do Espírito. Que a verdade nossa de cada dia esteja no nosso cotidiano. Que a verdade nossa de cada dia esteja no nosso caminhar, no nosso proceder, no nosso falar. Porque eu sei, irmãos, que isso agrada a Deus. Você sabe também. Nós concluímos, irmãos, que se a verdade é de Deus, a mentira é do inimigo. E eu não quero, irmão, sei que você também não quer servir ao inimigo, servir a Satanás. Você não quer. Você quer servir a Deus, porque eu sei. Muitas vezes nós queremos ser durões. Nós queremos lutar as lutas com a força do nosso braço. Queremos lutar as lutas, irmãos, com o nosso eu, com o nosso ego. Mas nós sabemos que sem Deus nós não somos nada nem ninguém. E precisamos dEle. E Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida. Jesus é tudo isso. Por que não ir a Ele? Por que não se deleitar nele? Por que não aprender mais dele? Uma vez eu estava conversando com minha mãe, e minha mãe falando de um amigo meu, desde de adolescente, ele, meu amigo, conhecido, crescemos praticamente juntos, e ela falando, né, o fulano está tão mal, está tão ruim ele. Aí eu disse: mãe, é complicado, a gente quer ajudar, já chamei para a igreja muitas vezes, mas a pessoa às vezes não quer, pensa que a igreja é um bicho de 7 cabeças, pensa que a igreja tem a lavagem cerebral. Que é isso, irmãos? Na igreja, nas igrejas decentes, que servem ao Senhor verdadeiramente, e que proclamam a sua palavra em verdade e sinceridade, a igreja só vai falar nada mais, nada menos do que a verdade. Eu falei isso aqui até no discipulado, não sei se o Sérgio e a sua família lembram, e eu vou comentar isso daqui mais uma vez. Eu acredito que eu tenha comentado alguma vez aqui nesses anos e anos, né, de Sem Fronteiras. Você concorda comigo que esse livro tem a verdade? Então aqui, irmãos, a Bíblia Sagrada não pode estar mentindo para mim e para você. Se a Bíblia é sagrada, o que é sagrado não está mentindo. Então, irmãos, aqui tem um manual de vida para nós. A boca de Deus falando com a humanidade é a Bíblia. Vamos parar de, eu vou por esse caminho, eu vou por outro caminho, eu vou por aquele outro caminho, eu vou buscar isso ou aquilo outro. Irmãos, a Bíblia contém a verdade, e a verdade é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí, irmãos, porque nós vamos ser durões, porque nós vamos querer lutar uma queda de braço com Deus, vamos quebrantar esse coração duro, irmãos, vamos amolecer esse coração de pedra, e vamos reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida, porque somente Ele é Deus. Nós não somos nada sem Ele, irmãos, não somos nada. Se você quer que Deus te veja de uma maneira diferente, conheça Ele, conheça-o melhor, aceite o desafio de conhecê-lo. Eu lhe garanto que você ainda terá lutas, mas você terá um Deus aonde você vai sentir o agir dele na sua vida. Isso eu garanto, porque a palavra nos garante. E eu tenho provado isso na minha vida.
Você tem provado isso na sua vida? Para os crentes que estão na igreja, levantar a mão e dar a glória, né? Nós temos provado disso, irmãos. Nós temos provado disso, de um Deus soberano que tem cuidado de nós. Que tem cuidado de nós. Para concluirmos, depois, né, que nós passamos aqui por esses 5 passos, que eu devo aqui relembrar a cada um dos meus amados irmãos, nós devemos entender a essência da verdade, que é Deus, devemos ir em direção à verdade, devemos conhecer a verdade, ao ser libertos, né, por conta da verdade, nós devemos permanecer na verdade, e enquanto permanecemos na verdade, nós vamos praticar a verdade, e Deus vai ver tudo isso. É um processo, esse processo, ninguém aqui concluiu, tem pessoas que nem começaram esse processo, tem pessoas que estão no meio da caminhada, a maioria de nós está no meio da caminhada desse processo. Sabe, irmãos, mas nós só somos conhecidos por aquilo que terminamos, não por aquilo que começamos. Por exemplo, para encerrar, se eu vou fazer uma faculdade, por exemplo, eu me matriculo, eu curso um semestre e eu desisto. Quando eu for, por exemplo, para algum lugar, falar para alguém, uma entrevista de emprego, a pessoa vai ver lá e vai falar 6 meses de faculdade, aí você vai responder com a verdade, né? Você trancou, você cancelou, vai responder, eu cancelei. A pessoa vai olhar e vai falar o quê? Você é desistente. Ou então ela anota, né? É mais ético. A pessoa anota, desistente. Mas se a gente conclui algo que começa, a gente vai com a verdade concluir e vai respaldado. Terminei, vou falar que terminei, e a anotação ali vai ser totalmente diferente, né? A pessoa vai olhar, concluiu a faculdade, concluí. E aí a pessoa vai fazer uma anotaçãozinha diferente. Irmãos, trazendo para o lado espiritual, como é que vai ser a nossa chegada final, né? Uma coisa é certa, irmãos, a gente luta tanto, batalha tanto, para muitas vezes perder a graça de Deus, muitas vezes, por conta de mentiras. Não façamos isso, irmãos. Tenhamos convicção no que nós somos e em quem nós depositamos a nossa fé, para que assim a verdade esteja no nosso coração, e que nós possamos vigiar e orar, porque todos nós podemos falhar em alguma hora ou outra. Nós temos que batalhar as lutas diárias, e uma das lutas é a verdade. Concluindo, embora fiquemos contentes em ouvir a verdade e falar a verdade, devemos compreender que a verdade não é somente um som que faz nascer um sorriso em nós. A verdade nossa de cada dia é e está em Jesus, cuja presença é notória nesse lugar, para aqueles que creem, né? Para finalizar, irmãos, com uma pergunta, como normalmente eu gosto de fazer: você realmente conhece a verdade? Nós realmente conhecemos a verdade? Que você reflita na pergunta. Eu quero fazer uma oração para encerrar, e o pastor vai encerrar este culto depois de algumas palavras que ele irá fazer. Vamos orar
em nome de Jesus. Soberano Deus, grandioso Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é a essência da verdade. E nós, como te servimos, Senhor, nós também devemos viver a verdade nossa de cada dia. Que o Senhor, Pai, eu sei que o Senhor está disposto a nos ajudar, mas que nós possamos, ó Deus, a cada dia, mortificar o nosso eu, que nós possamos a cada dia, Pai, entender que o Senhor está nos sondando a cada instante, e que o Senhor, Pai, ministre no nosso coração cada vez mais, que o Senhor, Pai, faça o Teu querer e a Tua vontade na nossa vida. Sei que muitas pessoas nessa noite, Pai, não puderam vir, muitos enfermos, Pai, mais uma vez, como já foi orado, eu peço também ao Senhor, juntamente com a Tua igreja, que o Senhor ministre ao coração dos enfermos, traga saúde aos enfermos, que no decorrer da semana, Pai, eles possam estar melhor para a Tua honra e para a Tua glória, que possamos vê-los aqui na casa do Senhor, pois sabemos que nós dependemos de Ti, ó Pai. No nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo momento da palavra, que possamos refletir, que possamos, Pai, buscar a verdade, e a verdade é o Senhor. No nome de Jesus, é assim que nós te oramos, te agradecemos, e as palmas glorificam ao Senhor. Obrigado.